Olá, galera do segundo ano médio. Eu, professor Guerreiro, tô aqui na área com vocês para a gente continuar essa trajetória, para a gente continuar esse trabalho que tem tudo a ver com os itinerários formativos, com o novo ensino médio. A gente está numa trajetória, a gente está aqui fazendo essa parceria também junto com o professor. Então, o estudante, a estudante e principalmente o parceirão são todos aqui muito bem-vindos. E por falar em pessoa bem-vinda, por falar em parceria, eu quero aqui apresentar para vocês ele que já é praxe nos nossos encontros, vem somar muito a aula, vem copilotar esse trabalho, às vezes também faz um cosplay de aluno aqui, o meu queridíssimo professor de arte. Tudo bem, professor Anderson? Tudo bem, professor Alcides, agradeço aí o convite e muito obrigado aí, pessoal, pela participação também. Vai ser muita felicidade estar com vocês mais uma vez. Bem legal, então. Gente, a gente vai começar aqui trabalhar dando continuidade a essa pegada integradora e a gente vai detalhar, inclusive, a forma como a gente vai trabalhar. Quer ver? Vamos colocar no LED. Olha lá, bota no LED, ressignificação do povo brasileiro. Nós estamos na atividade integrada número 3 e a gente vai falar do percurso integrador número 2. Ontem a gente falou do número 1, lembrando a vocês que o aprofundamento é cultura em movimento, que faz parte da unidade curricular tradições e heranças culturais. Olha lá, o que nos interessa bastante é a habilidade geral básica, que tem como objetivo introduzir as ações de integração entre os componentes da unidade curricular, promovendo a interdisciplinaridade. E eu vou começar a aula aqui fazendo uma entrevista com o nosso colega, o professor Anderson. Professor Anderson, de uma forma breve, você também está trabalhando alguns outros componentes, não é isso? Sim. Dá um toque para mim aqui, para a galera, quais componentes você está trabalhando e o que você pensa dessa parceria interdisciplinar que esse percurso que a gente está fazendo promove e estimula. Sim. Vamos lá. Então, eu estou no outro aprofundamento, estou no aprofundamento Start Hora do Desafio, que está imiscuindo aí a questão das matemáticas com a questão das linguagens. Das linguagens. Aí eu tô no meu componente de desafios musicais e é interessante pensar o quanto de matemática tem na música. Às vezes as pessoas não conseguem perceber isso de uma forma facilitada, né? Ah, matemática na música, mas não tem nem como fazer isso. Tem, a música e a matemática estão intimamente ligadas, até porque se a gente não tivesse matematizado a música, a gente dificilmente teria as escalas musicais que a gente tem hoje, as concessões de harmonia e todo esse aparato teórico que a gente tem nas composições musicais. Muito bem. E o que você pensa da interdisciplinaridade? É uma coisa que você curte trabalhar? Como que você vê essa ideia de a gente parar de fragmentar o saber e integrá-lo de uma forma mais abrangente? Algo que antes do século XIX já era tradição na educação. Foi só a partir do Frederick Taylor, que começou a ficar latente essa ideia de que o conhecimento tem que ser pulverizado. A gente aqui, no itinerário formativo, está fazendo o contrário. A gente está querendo promover a interdisciplinaridade. O que você pensa disso? Olha, eu acho que até, digamos, natural, né? Essa ideia da gente parar de fragmentar as coisas em pequenas caixinhas, né? O Edgar Morin, filósofo, ele fala muito sobre essa questão de que as coisas elas não estão fragmentadas no contexto geral da realidade em si. Você não está uma hora, eu tô matemática só isso aqui. Ah, isso aqui é só história. Ah, isso aqui é só sociologia. As coisas vão acontecendo e vão acontecendo de forma conjunta com todos esses saberes unificados. Então, a separação é que é antinatural. A gente está simplesmente voltando às origens, digamos assim. Muito bem. Por falar nisso, a gente está trazendo aqui para vocês, eu tinha até comentado, que a gente vai fazer um bate-bola entre os outros itinerários, os outros componentes, para poder aqui
pilhar as noções de interdisciplinaridade. Pensando nisso, olha lá, bota no LED. A gente vai falar de um outro componente agora, que são as práticas corporais de luta, que tem tudo a ver com as heranças culturais. Vou pedir para o nosso colega Anderson dar uma lidinha no texto que o caderno, que o material do aluno e do professor traz consigo para poder resumir aqui a prática que a gente vai fazer nesse componente. Dá uma lida pra gente, Anderson. O estudante terá a oportunidade de refletir sobre heranças culturais e aprofundar conhecimentos presentes em práticas corporais de lutas brasileiras, analisando aspectos históricos, resgatando e ressignificando as tradições, a evolução e a representatividade na sociedade atual. Eu confesso para vocês, vou abrir meu coração, Anderson, vou abrir o meu coração. Eu fiquei bastante surpreso com esse tema. Eu achei necessário e, acima de tudo, bastante ousado. Inclusive, nas primeiras reuniões que nós fizemos, essa aqui é um papo mais tete a tete com o nosso colega professor, a gente logo de cara debateu essa questão das lutas como heranças das tradições culturais. E na época eu falei, nossa, mas trazer isso para um componente e aí acabou me despertando, me linkando, melhor dizendo, a riqueza de aspectos culturais que esse tema traz. Porque quando a gente fala de capoeira, por exemplo, que dentre as artes marciais, as lutas corporais é a mais popular em termos de tradições brasileiras, junto com ela vem uma série de questões estéticas, vem uma série de questões artísticas, vem uma série de questões históricas e vem uma série de questões culturais que se relacionam diretamente com esse tema. Bota no LED. Olha lá, eu estou conversando com vocês. Bota no LED. É por isso que quando a gente trabalhar esse tema, a gente vai estimular bastante a interdisciplinaridade, começando pela questão da arte. E aí, logo de cara, de improviso, aqui é raiz, Anderson. Bora. O que você pode falar da relação entre essas artes marciais brasileiras? Por exemplo, tomando até como referência a própria capoeira, o que isso tem de estética? O que isso tem de artístico? Conta pra nós. Então, eu gosto muito de pensar todas essas conjunções de lutas, porque muitas vezes até é difícil diferenciar desse aspecto de dança. Porque e surge essa dúvida, eu acredito que pode ter surgido essa dúvida aí na sua cabeça, estudante aí, porque você pode pensar, peraí, capoeira é luta? Capoeira é dança? Capoeira, e agora? Eu não sei definir. Então, a capoeira tá dentro dessas duas questões e é interessante como ela surge dentro de uma questão de proteção dos quilombos, né? A gente tem o quilombo do Quariterê, é melhor falar quilombo do Piolho, quilombo do quê? Não entendi. Do piolho. Do piolho? Do piolho. Sugestivo o nome. Sugestivo. E aí o que eles fazem? Pula, né? Pula. Então tem essa ideia aí. Eles usavam a capoeira, quilombo de forma geral, mas esse aqui eu acabei dando uma estudada melhor. E a capoeira era um elemento crucial na hora da defesa do quilombo. E a partir das transformações sociais, você consegue perceber que a capoeira ela não tem só esse aspecto de luta, ela tem esse aspecto estético. Você consegue ver aquele corpo em movimento e consegue perceber certa gestualidade artística. Porque é bonito de assistir, não é só, por exemplo, quando você está assistindo uma luta, por exemplo, um boxe, você observa aqueles movimentos no sentido mais técnico de luta, aquele cara vai vencer, esse golpe foi bom. A capoeira não, a capoeira você tem todo um paranauê, digamos assim. E no boxe, ou no Kung Fu, por exemplo, Taekwondo, etc., que está muito na moda, a gente não tem o componente musical. Isso. E na capoeira, né, tem toda uma conjunção. Como chama mesmo? O berimbau. O berimbau, isso. O cachixi vai... E você tem toda essa conjunção de fatores que vão levando a uma personalidade artística dentro desse elemento aí de luta. Outro exemplo de luta que será trabalhado no componente de práticas corporais é o Uka-Uka, que é uma luta indígena
E ela é uma luta indígena do Xingu. Aí uma coisa que a gente descobriu que é interessante é que muitas vezes outros povos indígenas de outras regiões, por exemplo aqui do estado de São Paulo, nem sempre vão ter um conhecimento para poder falar do uca-uca. Já é uma coisa interessante para a gente pensar como os povos indígenas não são... é tudo igual, né? É indígena. Não, tem diferenças e o uca-uca ele tem uma característica que você tem um animal que fica nas costas assim dos dois lutadores e eles vão fazendo determinados movimentos para tentar pegar esse animal, se eu não me engano, é um pombo que está aqui nas costas do outro. Então fica alguma coisa assim de pega o uma outro. Coreografia. Uma coreografia, tem isso. Então, quando a gente está falando desse tipo de luta, a gente consegue perceber que ele tem esse ar, essa questão estética assim mais acentuada do que em outros gêneros que a gente pode falar que são focados mais no aspecto de luta. É claro que a gente pode. Nossa, o karatê tem alguns movimentos que são bonitos. Você pode considerar isso também. Mas nesses outros elementos, nessas outras práticas corporais, a gente vê isso de uma forma mais latente, né? Agora eu fiquei curioso. Olha que interessante isso, porque antes de trabalhar esse tema, do qual eu até comentei com vocês que eu fiz parte de uma reunião inicial sobre isso, você estava lá com a gente na Praça da República? Lá sim. Você estava junto, né? Tava. E aí eu lembro que eu ouvi o uca-uca, eu não tinha a menor noção do que era o uca-uca, né? E para mim foi muito interessante porque não deixou de ser um resgate histórico, não deixou também de ser um resgate cultural. E aí eu queria te perguntar, você que está mais especializado com esse tema, existe procedimentos padrões também no uca-uca, que nem em algumas outras artes marciais? Por exemplo, na capoeira tem aquele gingado, né? Aquela coisa toda. No uca-uca também tem determinados procedimentos que são padrões ou é mais anárquica? Não, então, o conhecimento que eu adquiri do uca-uca foi conversando com a professora Juliana, que vocês conhecem, que está no Práticas Corporais, e a gente não chegou nesses pontos assim, eu não cheguei a perguntar sobre isso. Mas pelo que a gente pode observar, porque a gente viu algumas coisas de vídeos, eu percebi que tem alguma coisa assim, tem alguma... Tem alguns padrões. Padrõezinhos, isso. Bacana. Não senti que é algo... tenta aí e já era, tenta pegar o pombo e já era. Não. Tem aquele elemento meio coreográfico, assim. E hoje o uca-uca, agora quem é um cosplay de aluno sou eu aqui, né? O uca-uca, por exemplo, ele é usado como defesa mesmo ou hoje ele está muito mais num campo apenas estético, apenas ritualístico? Sim, de acordo com o que a gente conversou, ele tá muito mais nesse aspecto meio coreografia, até ritualístico, né? A gente pode dizer assim, né? Tem aquela aura meio... digamos, religiosa, assim. A produção aqui também está participando. Ela falou que o uca-uca tem a ver com questões de funeral, né? De homenagear mortos. Tem toda uma questão aqui de celebração aos entes que se foram, né? Sim, é interessante como a arte, de uma forma assim, geral, ela vai caminhando nesse sentido, né? Por exemplo, as danças, as músicas, elas tinham esse caráter meio, digamos, mágico, né? As pinturas rupestres tinham um pouco disso, dessa questão meio mágica, de atrair determinadas condições para a vivência nossa. E quando a gente está fazendo arte hoje, a gente ainda tem um pouco disso, por exemplo, de expressar a nossa... Tem um escritor chamado Alan Moore, que ele fala assim, sabe o que é mágica? O que existe de mágica no mundo? É a arte. Quando a gente fala de, o feiticeiro é o artista. É isso. Uhum. E olha que curioso, né? Porque a gente estava falando aqui de rituais funerários, etc. E isso, agora eu vou falar como historiador, né? Sim. Isso tem uma pegada fundamental para o advento da civilização. Há muitos especialistas que trabalham, inclusive, Anderson, a noção de que a constituição das primeiras cidades, ela se dá justamente para guardar as necrópolis. Não foi a necrópole que surgiu depois da cidade. A necrópole surgiu antes e a cidade surge paralela a ela como uma espécie de salvaguarda desse terreno onde ficam os mortos. Lembrando uma questão muito interessante. Humanos vem de humus. Humus nada mais é do que o solo. Sim. E isso tem uma relação direta com os ritos funerários, na medida em que você coloca os corpos aonde, quase sempre? Sim, na terra, né? Na terra.
né, de volta ao humus, que dá, inclusive, como eu falei para vocês, origem à nossa própria expressão enquanto espécie. Somos humanos, né? Fora isso, os ritos funerários que fazem a queima dos corpos, como, por exemplo, está na modinha hoje nas séries Os Vikings. Em vez de você ir para a terra, que é o humus, você lança esse corpo ao etéreo, numa espécie de encontro com as divindades, né? Mas vamos voltar aqui agora, demos uma viajada, né? Pena que não tem mais a musiquinha do Momento Cabeção, mas vamos voltar aqui, vamos pro LED. A gente vai trabalhar também, simultaneamente, a arte. Há um convite para a gente trabalhar a sociologia e o aluninho, a aluninha que está nos assistindo, a gente está fazendo aqui uma lembrança. Sociologia é uma área mega importante, que estuda aqui a relação dos grupos sociais com as instituições, com a cultura, com a política, enfim, com a vida que nós temos. É uma área da ciência fundamental para a construção de políticas públicas, que vai trabalhar também e principalmente questões relacionadas ao poder, mas acima de tudo, como eu já falei, e a gente vai detalhar um pouquinho mais no andamento da aula, na segunda parte, essas relações de interação cultural entre grupos sociais e determinados fenômenos que acontecem no cotidiano. Vamos lá para o LED de novo. A gente falou da arte, a gente falou da sociologia e a gente também pode falar da história. Por que a gente pode falar da história? Evidentemente, né, Anderson? É difícil, tudo é história. Sim. É meio redundante, é meio clichê a gente falar isso, mas é verdade. Por quê? Porque história... Se eu tivesse que perguntar para você, agora vamos fazer um cosplay aqui para valer. Beleza. Se eu tivesse que falar para você, qual é o objeto de estudo da história? Eu posso citar o Mark Bloch? Você pode citar quem você bom. quiser. Ele é um cara erudito, vai citar um dos maiores medievalistas da história, morto tragicamente durante uma ocupação nazista no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas fala para nós então, aqui. eu diria que o objeto de estudo da história seria o homem no tempo, o ser humano no tempo, a mulher, as crianças no tempo, né? Com esse percurso que vamos tendo de acordo com a translação, a rotação do planeta Terra. Gostei da viajada. Gostei. A gente também não pode esquecer que toda a produção humana acaba se tornando uma produção histórica, porque toda a produção humana, ela é uma produção social. Ninguém aqui se desenvolve sendo eremita. Aliás, a gente não consegue nem virar humano se a gente não herdar aqui determinados componentes culturais que são fundamentais, melhor dizendo, para a gente sair de uma fase selvagem, onde nós nos parecemos muito mais com animais, e nos tornarmos, através dessas heranças, né, pessoas humanas. Lembrando, inclusive, né, Anderson, que isso é super importante, que essa pegada, né, que essa relação que a gente vai ter com as sociedades passadas que você comentou, o homem na história, né, o ser humano na história, melhor dizendo, ela não pode abrir mão, não deve abrir mão, e isso é fundamental para o estudo histórico, de estabelecer as relações entre esse passado histórico e o presente que vivemos. E aí alguém deve estar perguntando, peraí, eu estou estudando história com os olhos no presente? É isso mesmo, amiguinho. Ninguém vai estudar história apenas pelo passado que se acaba em si mesmo, porque senão não passa de lembrança, não passa de memória. Quando você estabelece aí procedimentos científicos do estudo desse passado, mas cuja cujo objetivo é entender o mundo e a sociedade em que você vive no exato momento da sua existência nesse planeta, aí a história ganha a dimensão que ela merece. Gente, a gente encerrou aqui a primeira parte da aula, vamos para o momento da interação e daqui a pouquinho a gente volta para falar online com quem estiver estabelecendo conexão conosco. Produça, roda a vinhetinha, já voltamos.